Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu, ouvindo aqui o testemunho da nossa irmã Franciele dos Santos, de Faxinal, Rio Grande do Sul, que compartilhava todo o processo que o Senhor tem em seus caminhos, o Senhor é poderoso, sabe o nosso futuro, nós é que não conhecemos, e Ele faz os seus arranjos para que nós venhamos conhecê-lo. Então é maravilhoso quando nós vemos todo o andar do Espírito nos movendo a cidades diferentes, a lugares diferentes, como a Franciele foi dirigida a estar aqui em Cachoeira para estar a trabalho, né? Mas o Senhor tinha outros planos e Ele sabe conduzir todas as coisas, né? E eu gostaria de perguntar como tem sido a parte do evangelismo, que eu vejo que é muito forte isso em ti, assim, que Deus está... que eu sei que a irmã tem também ido para outras cidades e tudo foi Deus assim que foi fazendo. Como é levar a palavra do Senhor? Assim, eu não sei explicar como é levar a palavra, mas eu sei explicar assim, ó, eu volto num renovo, sabe? Porque é bem tremendo, assim, ó. Eu já tive uma outra congregação que eu fui e eu fui evangelizar e as pessoas diziam muito não. Muito não. Às vezes nem deixava tu abrir a boca, né? E aí a estratégia que a gente usa é chegar na casa com calma, conversar, porque as pessoas estão sedentas, né? Estão precisando do amor do Senhor, porque o amor ali fora está se esfriando muito, né? E aí tu chega, tu escuta a pessoa. E isso tu ganha a pessoa, porque a pessoa tem a necessidade de falar. E aí, conforme eu falar dela, aí Deus te mostra onde que tu tem que entrar, como é que tu tem que conversar, né? E eu, como eu morava em Faxinal lá, eu disse assim, eu saí da cidade porque eu não aguento mais essa cidade. Eu não aguento mais essas pessoas. Eu quero fugir dessa cidade. E nada é como eu quero, é tudo como o Senhor quer. E aí o que acontece? Eu tô indo em Faxinal evangelizar lá, já abriu 2 discipulados lá, né? E as pessoas me ligam, quando é que tu vai vir, quando é que tu manda mensagem, né? E aí eu cheguei, né? Só a minha forma de chegar mansa para falar, as pessoas já ficam, tu tá bem? Como é que tu tá, né? Eu disse, não, eu tô bem, contei Senhor Jesus, né? Conto a minha história um pouco. E aí elas estão muito abertas, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que as pessoas estão abertas, que elas estão aceitando Jesus, porque está muito próximo a vinda dele, né? Porque está tudo ocorrendo como está na Bíblia, né? E aí então eu chego lá, converso, levo a palavra, só que como eu não posso estar lá sempre, então tem os irmãos de Agudo e de Restinga, que daí eles estão assumindo lá, sabe? Então eu vou nas pessoas que eu conheço, que nem eu fui na casa da minha ex-cunhada, né? Foi um trabalhar muito grande, porque eu e ela, assim, ó, a gente brigou, a gente acertou, brigou, se acertou. Teve muita coisa aconteceu. E aí, quando eu me volto pro Senhor, qual a primeira pessoa que eu vou levar a Cristo, né? Para as pessoas que eu mais tive atrito, né? E o engraçado é que eu tinha muito temor de chegar lá e receber um não, porque aos olhos naturais é muito estranho tu não se dá com a pessoa e tu querer levar Cristo para ela. Ou aquelas pessoas que tu teve atrito, que tu se magoou, né? Só que com a minha ex-cunhada foi difícil porque ela queria Cristo, mas como a minha presença perturbava o meu ex-marido e a mulher dele, então eu acabei me afastando, né? E aí agora a gente abriu na casa da prima dela. Eu fui lá, a gente foi num velório. Tu já viu falar em velório, uma bênção? Pois é, eu Já tive uma experiência forte com o velório. É muito tremendo, né? E aí tinha morrido a bisa do meu filho. E é por parte do pai dele. Eu disse, eu não vou levar, né? Só que daí a minha ex-sogra e meu ex-sogro me ligaram, né? E aí a gente acabou indo, aí eu convidei os irmãos para nós ir. E chegando lá, e conversa, daí, né? Uma pessoa pediu oração, que ela estava com dor nas pernas, a gente fez oração. E ela levantava as mãos e assim, glorifico a Deus, porque Deus tirou a minha dor, eu estava com muita dor. E aí, né, conversa aqui, conversa ali, mostra o site da TV Menorá, que é das ministração, e pra cá e pra lá, e leva. E aí eu levei os CDs da Boa Nova, né?
E aí as pessoas pediam para nós ir nas casas. Aí lá pelas tantas do velório, né? Aí uma mulher, essa que abriu, começa terça-feira, todas as terças agora na casa dela. Faz uma oração para mim, convida teu marido, vamos ali vamos se retirar numa salinha, né? Não, faz para todos nós. Chamou todo o pessoal para dentro do necrotério. Só que eu sou uma pessoa ainda que eu não consigo orar, né? Deus vai ter que... Né? Eu oro, mas eu sou melhor na intercessão, né? E aí eu ficava ali intercedendo. Aí a irmã fez oração. Aí todos entraram para dentro, todos fizeram a oração do novo nascimento, repetiram, né? Aí ela fez a oração. E aí as pessoas disseram, tu pode ir na minha casa? Quando é que vocês vão lá na minha casa? Vocês vão vir de novo, né? Daí tu vai lá na minha casa, tu faz oração, vocês levam louvor. Porque daí falaram que é muito lindo os louvor. E realmente é muito linda, né? E aí a gente, não, pode, vamos. Aí pegamos telefone e tudo. Como eu já conheço, né? E ali começou a brotar. E aí a Elisandra me ligou quando é que a gente ia. Eu disse, não, os irmãos de Agudo vão te assumir, eles vão te levar lá. E aí ela tá convidando mais gente. E essa minha ex-cunhada que não pôde abrir na casa dela por forças maiores, né? Ela vai lá. Ela ficou feliz porque abriu bem perto da casa dela, né? Mas assim, ó, é muito gratificante tu chegar na casa da pessoa, tu levar a palavra e ver o trabalhar de Deus. Porque é o trabalhar de Deus que faz a pessoa se render, a pessoa aceitar. Porque às vezes tu chega, elas estão meio armadas ainda, estão endurecidas ali, né? E aí quando tu começa a levar aquilo numa conversa normal, sem força, sem nada, flui o Espírito. Porque eu creio sempre, é o Espírito que faz, não sou eu. É através do Espírito, sabe? Porque eu não tenho nada de bom para oferecer para as pessoas, eu só posso contar o que Deus fez e Ele faz na minha vida, né? E é isso que acaba as pessoas se rendendo, é o trabalhar de Deus. Porque quando eu peço para Deus me mostrar onde que eu tenho que ir, mesmo sendo pessoas que eu já tive atrito, que seriam pessoas que eu disse, eu não quero mais saber na minha vida. E é essas pessoas que Deus me mostra, só que eu digo, olha Senhor, que o Senhor me capacite, né? Que o Senhor me dê a mansidão, a calma, porque é só por Deus, né? Então, mas assim, ó, é muito tremendo. E nós só temos que nos dispor, né, a isso. E ver que o Senhor ele vai conduzindo, vai dirigindo todas as coisas. E quando nós nos dispomos, a gente sente fluir do Senhor uma alegria, porque Deus está nos usando e vê que nós não temos capacidade nenhuma, como a Franciele falou, mas Cristo está ali falando, está ali orando por aquelas pessoas, está agindo e trazendo um convencimento para elas que a gente nunca ia poder conquistar daquela maneira, né? Mas o Senhor, ele vai agindo em todas as coisas. E eu gostaria de perguntar como tem sido para ti ver toda essa mudança, essa transformação que mais assim você viu que Deus mudou o teu jeito de pensar, o teu jeito, que mais você viu a diferença no teu coração depois de contatar a palavra do Senhor? O que eu senti bastante assim, ó, foi a minha calma, assim, Ele colocou muito amor no meu coração. Eu era uma pessoa muito brigona, sabe? Até com meu filho, eu não tinha paciência com ele, sabe? Eu era muito explosiva, eu gritava, era uma pessoa totalmente fora de ordem, né? Sem amor, e eu achava que eu amava o meu filho. Mas depois Deus me mostrou com aquelas atitudes que eu estava tendo, será que realmente eu amava meu filho? Né? Porque eu não sabia dar o amor, o carinho, eu supria ele com coisas, né? E aí quando o apóstolo viu uma ministração que ele falava que a gente tem que fazer os cultos familiares em casa, que é em casa que tem que ensinar a palavra para o filho, ele dizia, é muito difícil. Eu disse, mas será que é tão difícil assim? E realmente, sabe, porque as crianças de hoje, eles questionam, eles cobram, eles são os primeiros, né? Eles se levantam. E Deus usa eles também para falar. Porque eu não tinha paciência para sentar, conversar com meu filho. Eu achava mais fácil ir lá numa loja, comprar um brinquedo que ele queria. Pronto, né? Ganhei, já fiz meu papel, ufa, missão cumprida, né? Só que não o Ministério de Mãe, ele vai muito além ainda, né? E não é fácil, mas Deus nos capacita, né? E esses dias o meu filho disse assim, sabe, mãe, que é muito bom quando tu encontrou Cristo,
porque tu tá calma, hoje tu conversa comigo, hoje eu consigo deitar, olhar filme com meu filho. Ele começou agora, ele tá tocando violão, né? E aí, quando eram as coisas do mundo, eu achava muito fácil chegar e dar pra ele. E ele me pediu um violão, eu demorei pra dar, né? Porque eu disse assim, eu já tinha dado um violão pra ele. Uma vez eu cheguei em casa, ele tinha arrebentado as cordas do violão. De tanto ele apertar, saltou a coisinha, puff, né? E eu disse assim, só o que falta, né, filho? Agora o violão você botando em ti, né? E aí demorei, eu dei pra ele o violão. E tá sendo uma benção, porque ele vai pra TV Menorá, né? E aí ele tá indo no YouTube lá, revendo as aulas de violão, né? E aí ele toca aquilo com muita vontade. Ele disse, tá, mãe, que horas vamos fazer o culto para nós começar, né? Porque daí ele disse assim, e ele tá me ensinando, porque eu tenho tom de voz bem alto, né? E às vezes eu me empolgo cantar quando eu tô berrando, gritando, né? Ele para com o violão, mãe, vamos se acalmar, vamos pedir para Deus te dar paz, né? Porque tu tá gritando, não é assim. Principalmente ele adora o Salmo 91, né? E quando começa aquela parte, cai 1.000 ao teu lado, gente, eu me levanto com aquele, né? E aí ele para o louvor para me acalmar, né? Mas assim, a relação com o meu filho, com as pessoas que estão ao meu redor mudou muito, sabe? Eu era uma pessoa muito brava, quando veio partia pra porrada, pá, isso aí, Deus me constrangiu bastante depois, quando ele mostrou quem eu era, quem realmente eu era. Era uma pessoa brava, que não respeitava ninguém. Questão de autoridade, então, nunca respeitei. E isso me constrange, porque Deus me mostra, a autoridade é tudo, né? Então, nem a Deus eu não respeitava, porque se não respeita as autoridades, né? E aí, como é que eu queria que o meu filho me respeitasse? Se eu nunca respeitei a autoridade, eu sou exemplo para ele. E eu acabei fazendo com que ele também, ele estava sendo uma mini Franciele. Bem terrível, sabe? E Deus mudou, porque ele também se batizou no mesmo dia que eu, sabe? Ele aceitou Jesus na hora, assim, foi bem tremendo, sabe? E me fez mudar como mãe, como amiga, como colega de trabalho, sabe? Eu era muito individualista, né? Porque eu já tinha misturado amor com as pessoas, eu quebrei muito a cara. E aí Deus me ministra também, que eu não tenho que confiar em pessoas, tenho que confiar em Deus. E mesmo aqui na igreja, depois, assim, ó, agora, os últimos tempos, Deus me ministrou bastante, assim, ó. Teve todo esse temporal, né? E aí a gente viu horrível, foi tremendo esse temporal. E Deus me ministrou que eu tava assim, né? Um temporal na minha vida, nada tava tudo ajeitado. E precisou vir um temporal para Ele colocar a minha vida em ordem. Mesmo depois que eu tava com a vida aqui na igreja, eu estava no caminho do Senhor, mas eu tava indo para um outro caminho. Porque daí às vezes tu confia em pessoas, tu acredita em pessoas e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente confie somente nele. Que a gente não tem que olhar para homens em si, para Cristo. E aí ele me ministrava daquela palavra que a gente tem que fazer. Eu não sei onde que é, né, irmã? Mas tem essa palavra, né? Certo, eu não sei que a gente estava na nossa casa na rocha ou na areia, né? E aí tinha uma árvore assim enorme e saiu com raiz e tudo. E aí a irmã disse assim, a irmã Vera disse assim, olha ali, aquela árvore saiu com raiz e tudo. E o irmão Clóvis, sim, era por cima da terra. E aí era na areia, né, na minha cabeça. Então, com toda essa tempestade que eu tive, se eu não tivesse me agarrado com Cristo, eu já teria saído. E aí eu tava, não sei se a irmã conhece os trilhos de trem. Às vezes tem aquela quebrada que tem um puxa-mão pra te botar no trilho. Deus fez isso comigo nessa tempestade que Ele colocou na minha vida, sabe? Que eu tava no caminho de Cristo, mas estava no caminho errado, né? Porque muitas vezes tu tem a palavra ali e aí tu não tem o discernimento. E às vezes a gente quer acreditar em pessoas, quer confiar em pessoas, e é onde Deus mostra que pessoas é falha, mas Deus é fiel, né? Tá na palavra que Deus é fiel. E aí então Deus começou a consertar coisas agora na minha vida, depois de estar na igreja. E aí eu pensei, e aí eu comecei a analisar, por que no mundo eu acabei me fechando, virando brigona, né? Porque eu confiava em pessoas, né? E aí quando eu entrei na igreja, eu também comecei a confiar em pessoas e me magoou isso. E aí eu liberei perdão e Deus disse, não, eu vou te colocar no caminho que eu quero que tu vá seguir, né? E aí então eu louvo a Deus porque é o Espírito trabalhando. Então não existe pessoas que vá fazer tu mudar. É Cristo. Quando Ele achar que tu não está no caminho dele, mas só que para isso eu acredito que a gente tem que estar maleável, né? Tem que estar flexível para Deus
e aceitar, né? Porque a mudança que ele fez, assim, foi bem tremendo, sabe? Bem tremendo mesmo, assim. Eu cheguei a ficar uma semana só dormindo, a pancada foi forte, né? Mas, assim, eu louvo a Deus. E hoje, assim, eu tô dentro do Espírito, busco mais em material, busco na TV Menorá, tem por assinatura também, eu tenho em casa. Então, assim, ó, todo momento que Deus achar que eu não tô no caminho, ele vai lá nos trilhos, que tem aquele puxa lá que puxa, eu tô colocando no trilho, ele vai fazer isso, né? Então, assim, eu louvo a Deus por ele estar todo momento me colocando no caminho, me mostrando o caminho. E não é por força, nem por nada, é natural isso, é pelo Senhor mesmo. É verdade, né? O Senhor, quando ele vê que está saindo fora da verdade, daquilo que ele deseja, ele faz alguma coisa para trabalhar na nossa vida. E voltando àquilo que a Franciele falou sobre as aulas de violão, hoje a igreja tem um irmão que ele dá essas aulas de violão através do Pão de Judá, é aos sábados, ao meio-dia, mas também fica gravado no canal da igreja no YouTube, que é Rádio TV Menorá, que você pode acessar lá e acompanhar desde a primeira aula e ir fazendo, e é muito importante, né? Porque todos nós podemos louvar o Senhor. Então, olha só que bênção, o irmão tá ali, pega o violão, vai fazendo, pode dar pause, pode acompanhar, fazer os exercícios de novo. Isso é muito válido, né? Porque tá aprendendo violão e ainda com louvores, né? Não são com músicas do mundo, são já louvores que já vai estar aprendendo, já pode tocar no grupo familiar. Então, Deus, ele é sábio, né? Em nos proporcionar também mais essa facilidade que nós temos, né? E aí nós fomos em Agudo fazer visita lá, e eu fui num grupo familiar à noite, e aí falaram que ele podia tocar, né? Porque o Salmo 91 ele sabe de trás para frente, e agora com o violão, né? E ele se sentiu muito realizado em poder tocar, louvar o Senhor, sabe? E aí, então assim, ó, e aí ele foi oportunizado por isso. Então ele chega em casa, ele vai nas aulas, ele volta. Aí ele me mostra: mãe, o que tu acha? Se tu acha que tá bom, pergunta pro Senhor, né? Aí ele volta naquela aula. E então, como tu disse, assim, ele tem a oportunidade de começar da primeira. Aí, se ele acha que ele não pegou bem, ele pode voltar, repetir quantas vezes ele quiser e tá disponível o dia inteiro, né? Então, e essa ocupação que ele tem, eu louvo, porque ele não procura o mundo. Ele estando em casa, tendo internet, eu não posso ficar sem internet, né? Olha, o Senhor pode me tirar tudo, não me tire a internet, por favor, né? E aí, então assim, ó, ele fica na internet, e aí ele pega o violão, ele solta o violão, ele pega o violão, né? Então, isso assim, é uma forma de eu ter o meu filho no Senhor, né? Porque se eu moro num ponto, assim, bem movimentado, e esses dias nós estávamos em casa, era 2 e pouco da manhã, tava uma turma de umas 12 gurizadas, mas tudo gurizada nova. Chegou um carro, abasteceu todos eles em droga, né? E eu intercedi pelas vidas, e eu agradeço a Deus por ter escolhido eu e meu filho, porque a droga tá roubando, o mundo tá ensinando as crianças a ser desobediente, a não honrar suas autoridades, né? E aí, então, proporcionar ao meu filho a tá no violão, a tá no Senhor, é só pela graça dele, pela misericórdia, né? Quando eu vi aqueles jovens lá usando droga, aquela hora da manhã, é bem cortante, é muito triste para quem é mãe, sabe como é que é ter um filho na rua aquelas horas. E o meu filho, ele, da escola para casa, a gente marca, como ele gosta de animais, a gente vai no zoológico, a gente faz algumas programações junto, mas a gente tá em casa no Senhor, a gente vem na igreja no Senhor, sabe? Então assim, ó, e ele não tá sentindo falta de mundo, dessas coisas, sabe? E isso eu louvo a Deus, porque é Deus que colocou dentro dele, porque não é pela minha força que ele vai vir e vai se voltar pelo Senhor, né? Então é com oração e deixando fluir o Espírito, sabe? Verdade, com certeza. Então, que você possa aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem dado e venhamos cada vez mais nos voltar para o nosso Deus, que Ele opera todas as coisas, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura os relacionamentos, Ele completa toda a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Então, gostaria de agradecer a tua presença aqui, de estar compartilhando
e que Deus te dê ainda várias outras experiências, né? E abençoe também lá no evangelismo, nas outras cidades que o Senhor tem te mandado, né? E possa aí frutificar muito para Deus. Amém? Então nós encerramos aqui o nosso programa. Que Deus te abençoe e até nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.